Vocês sabem que eu amo um livro de gente perturbada da cabeça e eu percebi que eu não tenho nenhum vídeo falando sobre eles, então aqui estou eu para falar sobre os livros que abordam sobre saúde mental de alguma forma. Já aviso que esse vídeo ele será feito em duas partes, porque eu fui parar para ver tudo que eu já li, tudo que eu acho que se enquadra dentro dessa categoria. Hoje nós falaremos sobre 12 desses livros e no próximo vídeo falaremos sobre 13, porque sim, eu separei 25 livros. Então bora começar que tem bastante coisa pra gente falar hoje. Vamos começar com a minha leitura do momento? Eu estou lendo o Yoga, do Emmanuel Carrere. Esse é um livro de não ficção e eu entrei nele porque ele é muito mencionado no livro da Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Lúcida. Emmanuel Carrere vai falar sobre a ida dele para um retiro, tá? Um retiro de yoga. Ele vai passar lá 4 dias até o momento em que ele vai receber a informação de que um amigo dele faleceu em um atentado lá na França e que a companheira dele, que também era sua amiga, pediu para que ele fosse fazer um discurso no velório, então por isso ele teve que interromper. Ao todo eram 10 dias a proposta inicial do retiro e ele vai falar então um pouco dessa experiência. Ele não fala exatamente qual que foi o pivô, né, da sua derrocada mental, mas daí a gente entra numa parte onde ele vai falar sobre o seu diagnóstico de transtorno bipolar por conta de uma depressão severa que ele estava vivenciando, e ele vai falar também sobre a hipomania. Se você não conhece, né, o transtorno bipolar, ele vai falar então desse bipolo, né? Então é uma pessoa que ela vai estar tanto no aspecto da depressão em alguns momentos, quanto da hipomania. Então ela não é uma mania mais severa, ela é uma hipomania, por conta disso ela é mais difícil de identificar. Então aquela pessoa que acaba gastando mais do que deveria, ou aquela pessoa que tem alguns comportamentos em festas que são muito eloquentes, que você pensa, meu Deus do céu, essa pessoa passou um pouco do ponto. Então são aqueles comportamentos que eles são um pouco excessivos, mas não é igual a pessoa sair pelada na rua, como acontece muitas vezes em uma mania. Então ele é diagnosticado com esse tipo de transtorno mental. Ele fala então sobre essa dificuldade de lidar com esse adoecimento, aquele processo que toda pessoa que já recebeu um diagnóstico, ainda mais nesses tempos modernos, passa, que é eu acho que isso daqui na verdade é um exagero, tá todo mundo recebendo esse diagnóstico, é uma modinha. Então ele fala sobre esse processo, eu acho muito interessante, mas é um livro de altos e baixos. Eu até comentei isso no Instagram, que eu tenho compartilhado um pouco mais das minhas leituras por lá, onde a gente tem então esse começo que ele fala sobre yoga, ele vai falar sobre esse atentado. Eu sinto que ele não é tão mexido emocionalmente por esse atentado, que eu estranhei um pouco. Daí acontece algum tipo de evento que ele não vai esgotar aqui com a gente, que ele vai se perceber então em um processo de uma depressão profunda. Ele é internado, depois que ele é internado, ele tem a sua recuperação, ele vai daí para a Grécia, acompanhar alguns grupos ali de refugiados. E daí tem a última parte que eu ainda não li, que eu estou na finaleira deste livro. Esse aspecto da retratação do transtorno bipolar eu achei bem interessante. É um livro que eu sabia que ele ia falar de algum tipo de saúde mental, mas eu não sabia de que forma. Mas eu confesso que são as 50 páginas do livro que fazem o livro valer a pena, porque o restante, por mais que tenha algumas coisas interessantes, acabou não se destacando tanto para mim, mas é um livro que entra então nessa nossa categoria. E chamando então um livro, né, que me levou para yoga, não tem como não falar aqui, que é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Nós temos um vídeo que eu fiz aqui bem extenso sobre esse livro. Eu fiz uma newsletter que eu estressei bastante também a minha relação pessoal com este livro. E esse livro tenta abordar então o aspecto da criatividade relacionado com uma instabilidade mental, tá? Seja ela qual for, seja um transtorno bipolar, uma depressão, uma mania, um autismo, seja o que for, né? A forma com que a criatividade acaba se manifestando nessas pessoas que têm algum tipo de transtorno, e a forma com que também a criatividade é uma saída saudável, né? É uma forma de você extrapolar o teu sentimento de forma saudável em relação ao seu adoecimento mental. Então é bem interessante o livro. Assistam a resenha, ficou bem legal, foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer. O link estará aqui na descrição para que vocês possam ver depois. E um outro livro que a gente também tem resenha aqui no canal é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu sei de pessoas que amam esse livro, não foi o que aconteceu comigo. É um livro que eu acho que mostra essa derrocada mental, mas se propõe a trazer também um aspecto de melhoria
e eu não sinto que essa melhoria ela é tão bem representada, sabe? Eu senti falta dos insights que a personagem teve para que aquilo proporcionasse então a sua melhora da sua saúde mental. A gente tem resenha aqui, então eu não vou me delongar, mas a gente vai trabalhar aqui com uma personagem que tá com uma depressão, que tá com pensamentos de dar fim à sua própria vida, da mesma forma com que o Carrere sente isso também. O Carrere passou por coisas muito similares do que a nossa personagem aqui, de até passar por tratamento de eletroconvulsão. Então são livros aí que vão abordar essa temática. Na sequência eu trouxe aqui O Estrangeiro, do Camus, e esse é um livro que a gente não vai trabalhar com diagnóstico, não é o meu intuito também nesse vídeo aqui de hoje, mas a gente vai encontrar um personagem que claramente ele tem algum tipo de transtorno, de distúrbio, porque ele tem uma apatia, uma anedonia em relação a tudo que está acontecendo na sua vida. A gente já entra na história com ele falando que ele recebeu a notícia da morte da sua mãe, que ele não sabe se foi ontem, se foi hoje, mas o fato é que ela morreu. Ele vai então para o seu velório, para o seu enterro. A forma com que ele lida com isso, dá pra gente entender que é com um nível de distanciamento. A gente tem resenha para esse livro também aqui. Ele estava cotado para ser a minha melhor leitura de 2024, mas eu confesso que tem um outro que eu sei que vocês já sabem qual é, que acabou suplantando. Então fica a indicação para vocês, eu gostei bastante de fazer essa resenha e eu tento trazer na resenha alguns insights do porquê que ele faz determinadas coisas. E, gente, falar de pessoas com algum tipo de transtorno, algum tipo de instabilidade mental, não tem como não falar dos sofrimentos do jovem Werther, do Goethe. Nesse livro a gente vai ter esse personagem que se apaixona, né, por uma moça que ela é comprometida, então está noiva, e ele acaba até virando amigo desse casal, né? Ele é amigo do cara, e todo mundo sabe dos sentimentos do Werther, até o momento em que ela de fato casa, né, com esse homem, e nós veremos a derrocada então do Werther por conta desse desamparo emocional que ele vai sentir, e é um livro que vai inspirar diversos outros livros, então a gente não tem como não trazê-lo para essa lista também. E eu tava pensando também em Miss Dalloway. Aí você pode falar, nossa Morgana, mas a Miss Dalloway tá bem, né? Ela passou por uma gripe ali e tal, mas a gente tem um outro personagem que funciona como um espelho da Miss Dalloway neste livro, que ele é um homem que ele voltou da guerra e ele está perturbado pelas suas experiências, que a gente pode até talvez pensar em um transtorno pós-traumático dos eventos que ele vivenciou na guerra, e ele tem também um fim ali que é condizente com tudo aquilo que estava acontecendo. Então eu acho interessante porque nesse livro a gente vai ter o contraste desses dois personagens, né? A Miss Dalloway tentando trazer mais alegria para a vida, tentando lidar com os traumas, com tudo que aconteceu de uma forma positiva, tentando dar uma festa para que as pessoas se alegrem, para que as pessoas recobrem o sentido da vida, para que as pessoas tenham o que celebrar. E ela sendo essa personagem que não foi para a guerra, não foi para o fronte. Então a gente tem esse pequeno distanciamento, mas ainda falando de uma pessoa que sofreu pela guerra por quem fica, né? Então ela é aquela pessoa que fica, e tem um sofrimento também dessas pessoas que não vão diretamente para a guerra, mas que sofrem todas as consequências, principalmente desses homens, né, que voltam das guerras transtornados, que é o caso desse personagem que eu falo que funciona como espelho com ela, que viu a batalha frente a frente, que agora tem que tentar dar algum tipo de ordem para todos esses sentimentos, para todos esses traumas, e para saber que tipo de ordem que ele vai dar e como que ele vai endereçar isso, você vai ter que ler o livro. E eu tinha que trazer um machado para cá, né, com nada mais, nada menos, com o Alienista. Esse conto é sensacional, onde a gente vai ter um médico, né, que ele vai conseguir apoio do governo local para criar uma clínica onde ele vai trabalhar, vai tratar pessoas com algum tipo de instabilidade mental, só que passa de um ponto ali onde todo mundo, a cidade inteira, tá internada na sua clínica. E esse conto me traz um dos meus debates favoritos do que é normal, o que é patológico. Eu falo um pouco sobre isso também no vídeo sobre o perigo de estar lúcida, da Rosa Monteiro, porque eu lembro na faculdade de estudar sobre isso, de que o que é normal e é patológico é simplesmente aquilo que aparece com maior proporção
na nossa sociedade. Sabe daquela forma com que a gente fala assim, tá todo mundo estressado hoje, então esse é o novo normal? O normal será aquilo que aparece com maior proporção estatística, né? Então, digamos 51% das pessoas têm algum tipo de estabilidade, algum tipo de comportamento, então isso vai ser o normal, isso vai ser a regra, e o que foge essa regra vai ser considerado patológico. Eu adoro muito pensar sobre isso, da forma com que a gente vai tratar aquilo que é patológico apenas porque ele tem uma menor expressão na sociedade, e isso não quer dizer que tem uma loucura, que tem uma insanidade ali. Então eu acho muito interessante essa reflexão, eu posso falar horas e horas sobre isso, então não vou me delongar aqui. Trouxe também 2 HQs para nós falarmos hoje, a primeira sendo A Diferença Invisível, que vai falar de uma moça adulta já, que recebe o seu diagnóstico tardio de autismo. Então qualquer semelhança com a minha história não é mera coincidência, porque foi exatamente isso que me levou para essa HQ. Eu acho interessante até mesmo como a autora vai usar das cores, né? Porque no começo a gente vê padrões de cinza e vermelho em sua história, e a partir do momento que ela tem o diagnóstico, as cores vão aparecendo com maior intensidade, a gente vai vendo mais colorido. Tem uma questão aqui que eu acho bem legal de abordar, que é um relacionamento dela com um cara. Ela tá namorando, acho que ela mora com ele, se não me engano, se eu não me esqueci disso. Mas a forma com que ele força ela em algumas situações sociais, que ele gosta de sair, ele gosta daquilo e ele quer que ela acompanhe ele. E em alguns momentos em sociedade, em relações interpessoais, onde eles estão ali com um grupo de pessoas, ele dá uma forçada, ele faz um pouco de bullying com ela. Então isso é muito real, eu já vi isso acontecer de diversas formas, eu já vi isso acontecer comigo. Então eu acho que é uma HQ interessante para quem acaba recebendo o diagnóstico tardio, porque dialoga muito com essa nossa experiência na sociedade. A outra HQ, né, que é sobre autismo também, é o Jun, uma HQ bem bonita. E o que eu acho mais interessante nessa HQ é que ela não é contada do ponto de vista do autista, e sim nós temos aqui uma pessoa autista, mas sim da sua irmã. Essa irmã vai mostrar, né, ela sendo mais nova, como que ela tem que lidar, a forma com que ela vê também esse relacionamento com o irmão, e mostra como o autismo ele não afeta somente a pessoa autista, e sim toda a sua família. Então recomendo imensamente também essa outra HQ. Um livro que talvez vocês não pensariam logo de cara para esse vídeo, mas que eu pensei, eu acho que ele se enquadra, é Uma Confissão do Tolstói. Esse é um livro onde ele vai estar ali em um dilema moral, ético, religioso muito grande. Ele está realmente repensando toda a sua vida, e que a gente pode pensar que ele está ali realmente numa crise existencial, uma crise ali do porquê que eu nasci, para onde eu vou, o que eu faço com a minha vida, o que eu faço com a minha fé, por que eu continuo vivendo. Ele comenta em algumas partes também sobre as suas ideações de talvez dar fim à sua própria vida. Então acho que é um livro que faz total sentido, ele é curtíssimo, e é o tipo de livro que, se você não tá muito bem, se você tá também em crise, eu acho que ele tem mais potencial de realmente potencializar, né, de ser uma força motriz para tudo isso que tá sentindo, do que necessariamente de dar um destino mais positivo. Eu acho que, na verdade, toda essa lista aqui a gente tá falando de livros que vão nos deixar também um pouco perturbados da cabeça, tanto quanto, se não mais, esses personagens ou esses autores que aparecem por aqui. Um outro livro que nós também temos, eu acho que a gente tem vlog pra ele, na verdade, não é resenha, eu acho que é o vlog que eu comento, que é sobre a Biblioteca da Meia-Noite, um livro contemporâneo. Eu lembro que ele acabou aparecendo na minha timeline por conta de toda a polêmica que o Felipe Neto falou sobre esse livro. Ele meteu o pau no livro, e ele mesmo sendo uma pessoa que sofreu, né, sofre com saúde mental, ele falou da irresponsabilidade da forma com que é abordado esse livro. Então isso me chamou a atenção, eu fui ler o livro e me vejo aqui concordando com o Felipe Neto nesse sentido, porque a saída, né, a melhora, digamos assim, desse livro, ela é muito fácil. Eu acho que esse é o meu principal ponto com os livros que abordam sobre saúde mental, que tentam retratar uma melhoria, uma pessoa saindo daquele buraco, é que não são formas fidedignas, não são formas bem construídas, não são formas que vão dar a profundidade necessária, não vão dar a profundidade necessária da transformação que precisa ser feita para que isso de fato ocorra uma melhora, sabe? Então a melhora, ela não vem a troco de nada, ela não vem de forma gratuita, ela é um processo muito duro,
é longo muitas vezes e os livros abordam isso de forma muito superficial, e eu acho que acaba mostrando assim que, poxa, se isso daqui não acontece comigo, da forma com que o livro, da forma com que essas histórias estão sendo representadas, que comigo é muito mais difícil, então talvez não tenha saída pra mim. Eu acho que esse é o principal ponto negativo dos livros que abordam dessa forma, que é a proposta, né, da Biblioteca da Meia-Noite. A gente tem aqui uma personagem que perde o relacionamento, perde o trabalho, perde toda a esperança de uma vida, ela perde o bichinho de estimação e daí ela tenta dar fim à sua própria vida, e nisso ela fica num limbo ali, ela adentra a Biblioteca da Meia-Noite, como se ela estivesse ali entre planos, né? E nessa biblioteca ela vai encontrar livros e livros, e cada livro vai ser uma oportunidade de vida diferente que ela poderia ter tido se ela tivesse tomado alguma decisão diferente. Não sei se eu vou falar para vocês lerem o livro, né, mas vejam o vlog que eu comento de forma um pouco mais aprofundada sobre ele, mas é um livro que me incomodou bastante. E por último, pelo menos para este vídeo em questão, gente, a gente vai falar sobre duas narrativas fantásticas do Dostoiévski, que são dois livros que falam sobre tentativas de dar fim à sua própria vida ou sucessos, né? No primeiro conto a gente terá a Dócil, que é uma história narrada pelo esposo dessa Dócil, que acaba ali, né, realmente dando fim à sua própria vida, e ele vai tentar, então, diante desse acontecimento, rememorar as coisas que levaram a essa derrocada dessa personagem, né? Então, o que aconteceu para que isso, de fato, se desenrolasse dessa forma? E a gente vai ver que ele, por sinal, tem uma série de culpa, de contribuição para que isso tivesse acontecido. É uma das minhas novelas, contos, depende de como você denominar, preferidas do Dostoiévski. E nesse mesmo livro a gente vai ter um outro conto chamado Um Sonho de um Homem Ridículo, que é um homem que ele realmente está com a ideação suicida. Tem um dia que ele tá andando à noite, uma criança pede ajuda para ele nega ajuda e ele vai para casa com o intuito realmente, né, de dar fim a tudo isso, e ele acaba dormindo e nesse sonho ele vai ter uma experiência quase que extracorpórea, e ele vai para um mundo, para um universo onde não existe maldade, não existe nada de ruim, onde as pessoas são prósperas, e ele mesmo vai ser então o mal que vai acabar acometendo essa sociedade com uma pequena mentira no começo, e vai viver toda uma transformação, e ele acorda depois desse sonho uma outra pessoa. E é aqui que eu gosto, porque a gente vê que um sonho, ele é catalisador de tantos sentimentos, de tantas emoções, de tantas coisas que aconteceram, que a melhora, ou não necessariamente a melhora, a mudança do pensamento, ela tem que ser baseada em algo profundo. A gente não para assim, eu estou depressivo. Olha, não estou mais depressivo. Isso não acontece, gente. Infelizmente não acontece, porque que bom que fosse assim, porque a gente teria pessoas talvez um pouco mais saudáveis mentalmente. O sonho é uma experiência tão profunda, tão transformadora, tão catalisadora de coisas, que serve como insight para ele de como ele vai lidar com a sua vida a partir disso. E Dostoiévski faz isso muito bem, gente. Tô com a caneta aqui que eu tava ticando os livros na minha lista aqui, mas é a diferença que eu vejo de uma forma bem conduzida de um tema como esse. Bom, pessoal, essa foi a parte 1 deste vídeo. Nós teremos a parte 2 com uma série de outras recomendações, mas deixem aqui nos comentários os livros que vocês acham que precisam ser incluídos nesta lista, porque quem sabe eu já não contemplo ele também nessa parte 2. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Quero agradecer aos membros da Biblioteca Secreta, que é a nossa área de membros aqui no canal, que fazem a diferença no meu dia a dia. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.